Vamos falar hoje sobre a porção sequencial, a primeira porção de Deuteronômio, que é como ela é chamada, e a segunda porção é a porção Vayet Hanan, diga Vayet Hanan. Essa palavra significa suplicar, né? É uma palavra que é uma junção de palavras, né? Que é quase três palavras no português, né? Uma palavra só no hebraico formando três palavras no português. No caso, uma palavra em hebraico formando três em português. Então, ela vai de Deuteronômio capítulo de número 3, 23. Você pode abrir aí em Deuteronômio 3, 23, até o capítulo 7, né? A gente vai dar aqui só uma visão geral do que está acontecendo e nós vamos focar aqui no princípio aqui da temática, que é, diga assim, não, ou melhor, nunca, né? Diga assim, nunca se esqueça do Senhor e nem se acostume com as suas bênçãos. É forte, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Amém? Então, queridos, nós temos aí, por que a porção é eu supliquei ou supliquei, né? Porque no versículo 23 do capítulo 3, nós temos a oração que Moisés faz para entrar lá em Canaã. E ele pede para ele entrar na terra prometida, porque o povo, em ocasiões anteriores, né, perturbaram tanto Moisés, que Moisés não pôde entrar na terra. E ele suplica para entrar na terra prometida. Ele diz, Senhor, eu quero entrar, eu quero... Só que Deus fala assim, não, você não vai entrar e basta, não me fale mais isso. Deus fala aqui no versículo 26, na parte B, ó, basta, não me fales mais nisso. Ou seja, não, entendeu? Então tem momentos em nossa vida que você vai orar, você vai clamar e Deus não vai fazer, porque Ele não quer fazer, porque Ele não quer simplesmente. Simplesmente é assim. Aquilo que nós sentimos de clamar, nós vamos fazer. Até Deus falar de forma clara que não é para orar, mas enquanto é para orar, nós vamos orar. Mas tem momentos, tem orações aqui, talvez nós façamos, se Deus falar assim, não vou responder isso que tu queres, porque eu já dei o decreto, né? Claro que tem orações que vão mudar decretos do Senhor, evidentemente, tá? Mas vamos lá. Moisés havia aqui batido... Vocês lembram lá do evento que ele bateu na rocha lá 2 vezes, né? Então glorificou o Senhor naquele momento. Por conta de quem? Do povo. Então, às vezes, nós perdemos a bênção por causa dos outros. Então, muito cuidado, né? Às vezes, nós estamos passíveis de perder grandes coisas em nossa vida por causa dos outros. Da perturbação dos outros. Quando a gente estiver perturbando demais a sua vida, fique vigilante. Quando tiver muita perturbação na sua alma, aí fique vigilante para você não perder bênçãos do Senhor, né? Agir de forma errada por conta das pressões, né? E aí no capítulo 4, aí em diante, nós temos aí no versículo 2, dizendo assim, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, Moisés ele vai exortar o povo à obediência. Então, no capítulo 4, ele vai continuar o seu discurso, ensinando o povo, né, conduzindo o povo para a obediência. E aí nós temos aqui no versículo 6 e 7 ainda do capítulo 4, dizendo assim, guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos do povo, ouvindo todos estes estatutos, dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente, pois que grande nação há que tenha Deus estão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Então aqui, no versículo 6 e 7, Moisés está falando assim, olha, vocês vão guardar os mandamentos e cumprir, ao ponto de que o povo e as nações vão falar e dizer assim, poxa, que povo inteligente é esse? Que povo abençoado é esse, né? Que guarda os estatutos, é gente sábia, é gente instruída. Então, trazendo de um ponto, levando para um ponto e para depois trazer para esse ponto, né? Aproveitando o embalo aqui, na cultura israelita até hoje, dá-se muito valor à educação, à instrução. Israel, gostemos ou não de Israel, ou, né, evidentemente, claro que aqui nós amamos, mas eu digo assim, no jargão popular, né, possam gostar ou não de Israel, o mundo, mas uma coisa é certa,
os grandes intelectuais que mudaram a história da humanidade através das suas teorias, das suas invenções, eram judeus. Grandes nomes na filosofia, na matemática, nas descobertas. Para você ter ideia, o pendrive foi criado na universidade lá em Israel, né, na Universidade de Tecnologia de Israel. O Waze que nós usamos foi criado em Israel. Então, assim, eles estão sempre na vanguarda. O chip da Intel, aquele Ultra Power da Intel, foi criado nos laboratórios de ciência da computação lá em Israel. Então, assim, Israel está na vanguarda em tudo, como dizia o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, que Israel é o país que manda leite, mel e tecnologia. Então, assim, para você ver que isso aqui se cumpre. Eles têm a bênção, né, sobre eles, assim. Então, assim, é inegável que você vai olhar para Israel e dizer assim, realmente, o povo judeu é um povo que se destaca na administração. Por exemplo, um grande professor que esteve, inclusive, da faculdade de Direito, né, da UFAM, que foi o Samuel Benchimol, né, que é o fundador das lojas Bemol. São empreendedores, então é um povo assim muito abençoado. Por onde eles vão, eles conquistam. Então eles têm essa bênção sobre eles. Mas por quê? Porque eles obedecem. São perfeitos? Não. Tem seus erros? Claro que tem. Mas no geral eles estão debaixo da aliança. Se isso não fosse verdade, então não era para nenhum judeu ser abençoado. É judeu que nem sabe que é abençoado por Deus, mas é abençoado por conta de Abraão, né? Eu assisti um podcast essa semana que tinha um rabino, um padre e um pastor, né? Um debate assim, alto nível, né? E aí eu descobri no debate que o padre Joãozinho, que ele é bem conhecido, inclusive da Canção Nova, ele é descendente de judeus, de alemães, né? Judeus, né? Sobreviventes do Holocausto. E ali ele falou, pô, aí acabou descobrindo, né? Falando. Então, para você ver que até no catolicismo tem padre que é judeu. Para você ver que os judeus estão em todos os locais, né? Então, nós poderíamos falar sobre essa parte cultural. Mas eu quero mostrar para você que a bênção que está sobre eles também está sobre as nações, desde o momento que elas abraçam o Messias da casa de Israel, né? Que é Jesus. E o povo passa a obedecer, como diz Paulo, se sois da fé, sois herdeiros de Abraão e herdeiros conforme as promessas. Porque a promessa não era apenas para Israel, visava também as nações. Então aqueles que obedecem vão ser abençoados, irmãos. Irmão, é regra, irmãos. Eu ainda não achei uma pessoa que eu converso que está passando, sei lá, algum tipo de dificuldade, seja financeira, o que for, em qual área, que eu converse que ela está passando uma dificuldade, que ela não esteja errando em alguma parte da vida dela, ela está. É difícil alguém que assim, está fazendo, é fiel, é certinho, procura fazer o correto, obedece, procura andar na linha, que não é abençoado. Sabe? Aqueles que procuram honrar, andar mesmo na linha, são abençoados. Eu bato o olho, eu converso, rapidinho eu acho onde estão os problemas. É no emocional, é na infidelidade, é na falta de espiritualidade. Então, assim, Moisés está incentivando o povo a ser obediente. Não tem como. E obedecer, às vezes, não é prazeroso. Obedecer não é prazeroso. Às vezes você tem que se decepcionar, você vai ter que se magoar, você vai ter que se entristecer para obedecer. Por exemplo, você está cuidando da saúde, você não pode ganhar peso. E Paulo fala, olha, obra da carne é glutonaria, comer demais, comer... Aí você vai lá, não quero nem saber, Coca-Cola, 2 litrão de Coca. Pá. Não, agora apóstolo, eu bebo Pepsi. Não, aí um dia falou assim, não, apóstolo, eu estou bebendo agora só Baré. Poxa, irmão, diminui, né, irmão? Aí, irmão, continua, né? Às vezes a pessoa tem problema de saúde, tem laudo de problema na saúde, e a pessoa, ó, quer nem saber. Uma coisa que eu extirpei da minha alimentação foi a farinha, irmãos. Eu não sabia, eu fiquei um tempão sem comer farinha. Quando eu voltei, irmão, uma azia, uma queimação. Eu falei, não quero mais farinha. Farinha, você não existe mais para mim. Então não como mais farinha. Porque me está fazendo mal. Eu vou ficar comendo uma coisa que me faz mal? Eu falei, não como. Eu provei a farinha, da azia, queimação, mal-estar, aquela sensação de estômago inchado. Não como, é simples assim. Aí a pessoa, não, quer nem saber. Aí vai a massa. Irmão, eu já fiz a loucura de tomar 2 litros de Coca-Cola com limão e gelo. É fazer essa loucura. Então a gente acaba se matando, né? Porque a gente não quer obedecer, a gente não quer fazer.
E a gente vive feliz quando a gente obedece, minha pastora. Meu pastor Denise. A gente vai ser feliz quando a gente obedece. Vamos lá, um filho é mais feliz quando ele é obediente ou quando ele é desobediente? Ele pode até ficar chateado na hora, mas depois ele vai ter presente, ele vai ter recompensa lá na frente. Porque eu não conheço um pai, irmão, a não ser que ele seja um pai só de nome. Mas um pai que realmente entende o filho, ele vê que o filho está se esforçando, ele é o primeiro a injetar ali investimento no filho, né? Deus não é diferente, né? Deus não é diferente. Pois bem, então Moisés ele vai incentivar o povo à obediência. Então ele fala, versículo 6, guardai-vos, pois, cumpri-os, porque isto vos será vossa sabedoria e o vosso entendimento, né? Aí ele continua aqui no versículo 9 dizendo, tão somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não aparta do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Versículo 15 ele continua, guardai-vos, pois, cuidadosamente a vossa alma. Olha, o problema é a alma, é o coração. Moisés repetindo, o problema é o coração de vocês. Vamos lá, quando um casal não quer andar bem, vive brigando, qual é o problema deles? É o coração deles, que não quer amar, não quer ser, sabe, não quer andar no caminho, sabe? É o coração, né? Não quer ser submisso, então é o coração, não tem para onde correr. Eu não, meu coração é tranquilo, vai nessa. Versículo 21, ele fala assim, também o Senhor, isso aqui, olha só, isso que eu quero falar para vocês aqui, ó. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, ele está dizendo, ó, por causa de vocês que o Senhor se indignou de mim. Moisés mostrando para eles. E jurou que eu não passaria o Jordão. Deus jurou, já era. Se Deus jurar que vai te abençoar, pode fazer a magia negra que for. Não pega. Não pega. Amém? Quem está entendendo? Mas quando ele fala que não vai acontecer, irmão, não tem quem mude o decreto do Senhor, né? E jurou, e eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, né? Por herança. Amém? Versículo 24, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, Deus zeloso, ou seja, aquilo que Deus falou, Ele vai fazer e você precisa acreditar, porque precisa acreditar. E acabou. Vai até o fim, ainda que pareça que nada vai acontecer, seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. É isso que diz a palavra, né? Bom, versículo 29 ele fala, de lá, tá, olha só, isso aqui eu quero que você entenda isso aqui. Eu falei, eu não posso esquecer de falar isso aqui para os irmãos. Olha só, no capítulo 4, Moisés está falando que, né, o povo foi desobediente, que eles têm que obedecer. Aí eles falam uma coisa aqui, Moisés vai falar uma coisa aqui interessante, ó. Versículo 26 ele fala assim, ó, por tudo isso que eu estou dizendo para vocês, ó, hoje tomo por testemunha contra vós outros o céu e a terra, com efeito perecereis imediatamente da terra a qual passado o Jordão ides possuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruído. Ó. O Senhor vos espalhará entre os povos e restarei poucos em número entre gente aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servirei a deuses que são obras de mãos de homens, madeiras, pedras que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscará o Senhor teu Deus e o acharás, quando buscar de todo o teu coração e de toda a tua alma. Aí o que acontece aqui? Ó? Moisés já está prevendo o seguinte. Tá, você entendeu aqui o 26 e 27. Agora olha o que diz o 25. Ó. Versículo 25 do capítulo 4. Quando, pois, gerardes filhos e filhos e filhos dos filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, para provar a ira, hoje tomo por testemunha. O que Moisés já está prevendo? Olha, vocês vão entrar na terra, vocês obedeçam. Mas se lá, depois vocês estão lá, se acostumaram, tudo mais, beleza. Aí vocês caem na besteira de fazer imagem que Deus não mandou vocês fazerem. Sabe o que vai acontecer? Eu vou espalhar vocês por todas as nações.
Mas quando de lá vocês clamarem, o Senhor, Ele há de trazer vocês. Quando vocês buscarem o Senhor de todo o coração. Então Moisés já está lançando uma profecia de que o povo de Israel, como hoje isso é uma realidade, ainda se encontra espalhado por todas as nações como estiveram milênios, por conta da idolatria. Só que o que acontece? Uma observação aqui muito importante e histórica para nós entendermos aqui a teologia. Quando nós chegamos lá até o exílio da Babilônia, a terra de Israel até aquele momento e até o exílio, o povo era muito envolvido em idolatria. Quando eles retornam do exílio para a terra de Israel, através de Neemias e Esdras, a idolatria ela é eliminada da nação de Israel. E eu vou provar para você. Quero ver você conversar com um judeu hoje, religioso. Ele não aceita imagem de escultura, em hipótese alguma. Sabe por quê? Porque ele sabe o que a nação passou no passado. Ele não tem. Uma vez ele não faz, não aceita, ele é totalmente contra. Uma certa vez tinha uma religião cristã que confeccionou imagens, e a mãe desse judeu, amigo meu, ela cultuava, né? Se prostrava e fazia genuflexão diante daquela imagem. Pastor, o senhor precisa vir aqui. Ele jogou um pano em cima da imagem e falou assim: tire para mim, por favor. Eu não quero nem olhar. Ele tinha tanto receio, porque ele não concordava com aquilo. Então, para você ver como isso ficou muito enraizado em Israel. Não quer dizer que não tenham judeus hoje que idolatram. Tem, claro que tem judeus que idolatram. Mas a idolatria ela foi extirpada historicamente do povo. Então, hoje a nação, eles são muito contrários a isso, aquele judeu que é religioso. Então, eu quero mostrar para você que aqui já havia uma profecia. Moisés já estava prevendo. Eu sei que vocês vão chegar aí na terra, vão ser abençoados e tal, mas vocês vão se acostumar. E aí que é o problema. Lembra do tema que nós colocamos ali? Quando eles se acostumarem, aí que entra o problema. Quer ver quando o casamento acaba? É quando tu se acostuma demais. Aí quando se acostuma demais, sabe o que entra? O desrespeito e a falta de temor. Você acha que já pode fazer tudo? Você acha que, né, o casamento, enfim, casamento, trabalho, tudo. Então, a gente sempre não podemos nos acostumar demais para mantermos sempre uma postura respeitosa. Vou provar para você. Quando você hospeda alguém na sua casa, por semanas, no primeiro dia, come, não, tranquilo. Só não quer nem, vem aqui para a cozinha, come um pouco, não, tá tranquilo. Mas depois de uma semana, como é que ele tá? Tá no sofá, com a perna cruzada, tá no celular. O que mais? Aí a pessoa já tá deitada na sua cama, não é assim? Já tá usando as suas roupas, porque se acostumou demais e perdeu o respeito. Não é assim que acontece? Então, a mesma coisa no nosso relacionamento com Deus. Se você já foi grandemente abençoado por Deus e você se acostumou, não faz mais aquilo que você fazia quando tinha um certo temor, aí você vai esfriar na vida, né, com Deus. Enfim, não vai dar o devido temor, vai quebrar mandamentos, vai quebrar princípios. E aí, quando o diabo entra, ele entra mesmo com a escavadeira dele mesmo para destruir tudo, né? Pois bem, para caminhar aqui, para a gente finalizar logo essa palavra, olha só. Então, vocês entenderam aqui essa parte aqui do capítulo 4, deu para entender? Tranquilo? Não vou entrar aqui em muitos detalhes. Aí o versículo 39, ele finaliza assim, ó. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Ele fala assim, eu vou trazer a cura sobre vocês vão refletir e vocês vão saber. Então tem coisas, irmãos, em nossa vida que Deus vai permitir que nós passamos para cair a nossa ficha. Porque se não cair a sua ficha no meio da tribulação, aí, meu irmão, só Jesus te levando de vez. Porque Ele vai permitir que algumas coisas aconteçam com a gente, saberás e refletirás no teu coração e dizer assim, poxa, é por isso que eu estou passando. Eu conheci aqui a gente sempre ajuda muitas pessoas, né? E tem uma pessoa conhecida que deu uma boa esfriada, né? Na presença do Senhor. E assim, foi uma pessoa que sempre esteve muito ativa na obra
ele, né? E por alguma questões de família, problemas, né? Mas esfriou de tal forma que hoje eu acho que ele até perdeu a fé. É muito triste, né? Perder a fé mesmo. Você vê que a pessoa ela não tem mais fé, sabe? Ela vive só no natural. Muito triste. Porque natural não pode nos dar nada, né? Viver no natural não é um refrigerante que vai trazer alegria, não é um sexo que vai trazer alegria, satisfação, não é dinheiro. Se dinheiro trouxesse a real, dinheiro é importante, mas ele não traz a real alegria. Se ele trouxesse a verdadeira alegria, quantos milionários se suicidam, né? Quantos milionários, né? Destroem a vida por conta de tanta coisa, né? Mas vamos lá, para concluir aqui, ó. Aí Moisés fala da cidade de refúgio, que eu já falei para vocês, no capítulo 5. Aí aqui no capítulo 5, Moisés ele vai repetir os 10 mandamentos, tá? E por que Moisés repete os 10 mandamentos? Porque eu até trouxe aqui uma tabela para comentar com você. Porque mesmo no Novo Testamento, os 10 mandamentos eles não deixaram de existir. Eles existem, os 10 mandamentos. E eu creio, irmãos, que um dos nossos problemas hoje, como servos de Deus, é porque não refletimos mais sobre os 10 mandamentos. Exemplo, né? Não matarás. Jesus estendeu isso. Parece que o conceito no Antigo Testamento era só que não está tão correta essa ideia de não matarás, mas seria não assassinarás. Porque se fosse não matarás, você não podia matar um animal nem para comer. E não é essa a ideia. A ideia é não assassinarás, não cometerás homicídio, né? Então, Jesus vai aumentar essa compreensão dizendo o seguinte, olha, não mate nem com palavras, não mate nem com ações, não mate o teu próximo falando mal, querendo mal do teu próximo. Quando você vê o seu inimigo morrendo, passando mal, passando dificuldade, sofrendo, não diga assim, bem feito, que bom que está passando isso. Não faça isso. Quando você faz isso, você está se tornando pior do que aquela pessoa. Diga assim, Senhor, tem misericórdia, abençoa, transforma esse coração, enche o seu coração de misericórdia, porque também nós não merecemos misericórdia e não somos melhores do que aquelas pessoas que fazem mal para nós, né? Então, outro ponto, versículo, aí o 5, eu falei 5, eu não falei o versículo, mas Deuteronômio 5:17. Agora, Deuteronômio 5:18, não adulterarás. Nem adulterar em todo sentido, não adultere com os olhos, não adultere com o coração, não adultere amizade, não adultere documentos, não adultere aliança, né? Então, é muito claro, né? Não adulterarás. O adultério é um roubo, é um furto, você rouba a confiança, né, da pessoa, você rouba a alegria, não trai amizades, né? Seja fiel, né? Versículo 19, não furtarás. Eu acho que um dos piores pecados é o furto, porque o furto você aplica em todo sentido. Você não furta só o dinheiro, você não furta só, mas você furta a esperança quando você fala assim, mano, tua situação tá ruim, né? Você está furtando a fé da pessoa. Não, irmão, vai dar certo, vamos orar, vamos acreditar. Né? Seja uma pessoa que injete fé nas pessoas, né? Não furte. Né? Como aqueles 10 espias furtaram a esperança de quase toda a nação. Não, eles são muitas pessoas, são gigantes ali, né? Nós não vamos conseguir avançar. E aí Caleb, né? Não, nós vamos avançar porque o Senhor é conosco. Então aqueles lá furtaram, né? E frustraram, né? Os planos, furtaram, né? A esperança do povo. Ele fala assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás, não desejarás, né? Não desejarás a casa do teu próximo, nem seu campo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem seu carro, nem nada, né? Elogies, poxa, legal, alegre-se com as bênçãos das pessoas, não queiram ter aquilo. Eu queria tanto um desse, né? A pessoa fala assim, né? A pessoa está tomando açaí, né? Fala assim, poxa, eu queria tanto um açaí desse, né? Se a pessoa tomar, né? Glorifique a Deus porque a pessoa está tomando um açaí abençoado, né? Como eu queria, né? Tomar um açaí agora, né? As pessoas que não gostam muito de açaí, irmãos, aqui. Bom, e aí eu quero dizer para você que no Novo Testamento, todos os 10 mandamentos estão diluídos ali. Vou dar um exemplo para você. Qual é o primeiro mandamento aí? Deuteronômio 5, versículo 7.
Não terás outros deuses diante de mim. Onde é que está no Novo Testamento esse mandamento? Nas palavras de Jesus, Mateus 4,10. O que Jesus falou em Mateus 4,10? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Foi o que Jesus falou para o diabo? O que o diabo queria que Jesus fizesse? Se prostrasse e o adorasse, né? Segundo mandamento está onde em Deuteronômio? 5:8, né? Não farás para ti mais escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem das águas embaixo da terra. O que diz lá? 1 João 5:21. Quem pode ler aí? 1 João 5:21. Tem lá também 1 Coríntios 6:9, 10:7, 10:14. Rapidinho, bom de Bíblia aí, rápido. Pegou, leu. Abriu, leu. Guardai-vos dos ídolos. Olha aí, ó. Não está no Novo Testamento. Onde? No Novo não tem os 10 mandamentos. Por que é isso então? Está diluído no Novo Testamento, mas está lá. Terceiro mandamento. Deuteronômio 5:11, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que ele tomar seu nome em vão. O que Jesus falou em Mateus 5:33 e 34? Mas é rápido, abriu, leu. 5:33, espada para o ar. Pegou, leu, já sei que você é ágil. Estrado dos seus pés. Amém, ó. Onde é que está o terceiro mandamento do Novo Testamento? Aí nas palavras de Jesus. Não jureis, né, pelo nome do Senhor, nem pelo céu, nem pela terra. Amém? Irmãos, isso aqui você tem que ampliar a compreensão, né? É só falar assim, não, eu não juro não, mas quando você se comprometeu com Deus, mas você não está fazendo aquilo que Deus nos orienta, você está tomando o nome do Senhor Deus em vão. Quando você era um crente, que dava testemunho e hoje está dando mau testemunho, você está o quê? Você está o quê? Tomando o nome do Senhor teu Deus em vão. E pior ainda, quando alguém ainda diz que é crente e realmente faz as coisas erradas mesmo, todo mundo está vendo. Ainda vem, bota a Bíblia debaixo do braço, né? E é para dizer que é crente, aí é mais feio ainda, né? Ou quando você está lá na sua casa, aquela confusão na tua casa e a vizinhança está vendo tudo. Ou num grupo de WhatsApp, né? Você diz que é crente, está dando mau testemunho lá, às vezes, num grupo de WhatsApp. Quarto mandamento. Qual é o quarto mandamento? Versículo 12, né? Guarda o sábado, né? Como te ordenou o Senhor teu Deus. Aqui a guarda, como eu falei para vocês, não vou muito na linha como compreende, né, o adventismo e alguns sabatistas, mas eu entendo sim que o sábado ele é um princípio. Eu penso que aquele que assim pode fazer, faça, que é bênção. No começo, quando eu estudava a Bíblia, eu tive muitos estudos com uma parte protestante que é muito radical, que ela entende que como se o domingo suplantou o sábado, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo uma certa resistência porque o adventismo ele criou parece que assim uma barreira, uma coisa assim tão rígida que afastou algumas pessoas e aí falou em sábado, associa com o adventismo, mas sábado não tem nada a ver com o adventismo. Sábado tem a ver com a Bíblia. Sábado tem a ver com os mandamentos de Deus. O adventismo guarda tranquilamente, assim como os outros sabatistas. Mas de fato o sábado ele é um princípio. E ele deve ser, na minha opinião, deveria ser observado. Entretanto, nós sabemos, como eu digo para vocês, vivemos num país que não é sabatista. Se talvez estivéssemos hoje em Israel, seria muito mais fácil. O adventista e alguns sabatistas ganharam na justiça o direito de não estudarem no sábado ou trabalharem no sábado na justiça. Mas é bem complicado isso implantar. Mas aqueles que assim entendem, eu creio que podem fazer tranquilamente. Eu creio que o sábado é um princípio. Apóstolo, mas eu trabalho no sábado, sou obrigado tranquilamente. Mas tire um dia então para você observar. Seja o domingo, para você se dedicar ao Senhor. É um mandamento, é um princípio. Deus não está te falando, não, vê aí se tu guarda, é mandamento. Se você não tira um dia para celebrar o Senhor, você está falhando com o Senhor.
né? Porque também não adianta você também ficar longe do Senhor a semana inteira e querer guardar o sábado. Não faz o menor sentido. Você tem que guardar o seu, né? Agora, claro que o sábado tem um princípio, o princípio sabático, de você se voltar ainda mais para Deus nesse dia, né? Acho que vocês estão entendendo, tranquilo? Tá dando para entender? Sempre falo sobre isso e eu espero que vocês estejam entendendo bem. Onde que está esse princípio aqui no Novo Testamento? No Novo Testamento tem Lucas 4,16. O que é Lucas 4,16? Rápido, mas é rápido mesmo, irmão. É rápido. Olha, amém? Ó. Jesus, como o seu costume, estava indo aonde? No sábado para a sinagoga estudar a palavra. Não tem. Tá aí, meu irmão, no Novo Testamento. Não, mas os discípulos não guardaram. Meu irmão, Paulo é o que mais foi, né? Foi Paulo para as sinagogas pregar no sábado. Mas isso não quer dizer que ele só ia no sábado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só quero mostrar para você que também o sábado eles observavam. Mas ele não quer dizer, então, apóstolo, é só o sábado. Não, todos os dias estavam celebrando o Senhor, mas também no sábado. Você está entendendo? E é bênção, sábado é bênção, claro, né? Mas também, eu guardo o sábado, aí vou maratonar o Netflix, aí o cara fica o dia todo no Netflix. Aí, que sábado é esse que ele está guardando? Não está guardando sábado nenhum, ele está se enganando. Sábado é para fazer boas obras, para estar na igreja, para fazer visitas, e é isso. Praticamente a gente passa o sábado inteiro fazendo a obra. Praticamente. A gente vem para cá para consagração, aí vai visitar, aí vai ter mais tarde o redão, aí correria o sábado inteiro, mas celebrando o Senhor. Amém? Assisti outro dia Netflix, né? Assisti no sexta-noite, ou quinta-noite, não sei. Outro dia, né? Tranquilo. Vamos lá para a gente concluir aqui. Outro mandamento aqui, ó. Agora o quinto, né? É o quinto mandamento, o versículo de número 16, muito bem. Que diz o quê, ó? Honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Como esse mandamento é necessário, né, hoje, né? Só que o triste, irmãos, é que as famílias são disfuncionais. Quem vai ensinar o filho a honrar é o pai. Mas o pai e a mãe, às vezes, estão todos esculhambados. Aí ele impõe sobre o filho esse mandamento. Aí é difícil, né? Fica muito difícil. O que eu faço aqui na igreja? Eu faço a engenharia teológica reversa. O jovem chega, eu não tive exemplo nenhum de honrar pai. Eu falei, meu filho, mais honre. Entendeu? Era para o pai ensinar. Quem está entendendo? Porque concorda comigo, um filho que não aprendeu o que é honra, nunca viu o pai honrando a mãe, nunca viu a mãe honrando o pai, ele vai honrar seus pais? Não vai. A não ser que ele aprenda, seja discipulado, aí sim, ele vai honrar mesmo os pais não merecendo honra. E é aqui que é o princípio. Você honra independente se eles merecem. Só que como é que vai entrar isso na cabeça de um jovem, de uma criança? Me explica isso. Como é que você vai colocar isso na cabeça dele? Papai não me ama. Ele vai falar isso. Mas a gente está ensinando para a criança. Porque eu estou falando, é complicado esse mandamento hoje, mas é tão necessário hoje, mas infelizmente porque os pais não ensinam isso. Esse menino aqui, irmãos, o que eu ajudo a família não é brincadeira. Eu conheço famílias, irmãos, que o pai e a mãe guardam mágoas da criança. Não, porque quando esse aqui era pequeno, ele falou assim para mim, meu amigo, a criança é o senhor ou é ela aqui? Eu acho que a criança é o senhor. Não se troca com a criança. É natural a criança magoar o pai. Aí você vai chegar e falar assim, meu filho, não é assim. Não fale dessa forma. Não... Você vai ensinar a criança. Aí às vezes o filho, no momento de birra e de falta de educação e de coisa de menino, aí magoou o pai. O pai, não, porque esse aqui, pai, tamanho uma irmã de 60 anos. Ele falou, não, porque esse aqui quando tinha 8 anos falou isso aqui de mim. Meu amigo, tinha 8 anos a criança, ensine, pai. Pelo amor de Deus, ensine. É natural o menino dar birra, querer lhe agredir, brigar, mas você fala, epa, não é assim, você me respeita, não fica legal, sou seu pai. Ensinar a criança. Então, é complicado, né? Bem complicado.
Tem umas histórias que contam aí, uma vez um líder contou pra gente de um pai que ele viu, acho que foi até na família dele, não lembro se foi com ele, foi com a família dele. Negócio, não, vou comprar um negócio ali e já volto. O pai até hoje, nunca voltou. Isso é real, isso aí. Quem já viu essas histórias aí? Negócio de comprar cigarro, comprar... Aí me explica, como é que um filho vai cumprir um mandamento desse? Só quando ele se converter, não é verdade? Que ele vai falar assim, não, eu vou honrar meu pai porque é bênção. Qual é a bênção que ele está para o filho que honra? Ele vai se prolongar. Aí investe o negócio, porque assim, você que vai ensinar o pai. Poxa, eu desonrei meu filho a vida inteira e ele que me honra hoje, eu nem merecia. Você vai constranger os seus pais com o amor de Cristo e a transformação na sua vida. Isso é muito sério. Tem pais que passaram a vida inteira desonrando os filhos, de uma hora para outra querem cobrar honra. Não é assim que toca a banda. Você vai ter a humildade de ensinar para eles, para depois você cobrar o respeito. Respeite seu pai, tenha paciência com ele e tal. Você não entra em juízo de valor, né? Porque senão, se você entrar todo o tempo em juízo de valor, você nunca vai respeitar ninguém. Você nunca vai respeitar ninguém. Porque você tem que olhar a posição que aquela pessoa está também. Se você não benefício com a pessoa, como é que você vai honrar a Deus, né? Que ama a Deus. Se você não está honrando aqueles que foram constituídos como autoridade na sua vida, né? E às vezes aquilo ali é um teste para você. Você olhar por esse lado, um pai difícil é um teste para um filho. Um filho difícil é um teste para um pai, e assim sucessivamente. Onde é que está isso na Bíblia, no Novo Testamento? Nós temos lá em Mateus 15, 3 e 6. Temos em Efésios capítulo 6. E Efésios 6, é verdade. 1, 2 e 3. 2 e 3. Mateus 15, 3 e 6. Ao 6. Tá, agora eu vazei. Vaza aí é invocado, vaza. Sua mãe. E quem escutar seu pai ou sua mãe será executado. Executado. Só do 3 ao 6. E desde isso você ensina que se alguém disser a seus pais, sinto muito, mas não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria. Olha aí, ó. Entendeu? O ser humano inventa as coisas para anular o mandamento de Deus. Você sabe também o que é honrar o pai e a mãe? Você tem que dar dinheiro para o seu pai. Tem que fazer pix para o pai. Não, olha a cara de irmão. Ai, tem filho assim que às vezes dá uns cascudos, irmão. Dá assim uma ira rápida, uma ira santa. Meu pastor, o pai, olha só. Desde pequeno, vou falar que é a real. Um menino cagado, limpou fralda, cresceu. Aí quando tá grande, pai, não dá para o senhor ficar aqui em casa não. Aí quando aceita em casa, ele não ajuda financeiramente. Não, o senhor tá pegando boi, você já tá na minha casa? Irmão, olha. Eu vou contar pra você, é dureza, olha. Tipo, tá pegando, meu querido. Quantas faltas cagadas e mijadas teu pai trocou de ti, criatura? Mamou. Não, eu vou falar uma coisa aqui pesada aqui, porque você precisa entender. Talvez a vida do seu pai não foi mais o mesmo quando você nasceu. Talvez ele nunca te falou isso. Mas talvez a vida dele nunca mais foi a mesma depois que você nasceu. Não que você foi um peso, mas porque se adaptar a um filho é difícil. É bom fazer. É ou não é? Por que esse silêncio? Conversando com um jovem, negócio de debate de aborto, essas coisas. Aí um jovem falou pra gente aqui em cima, lá na escola dele, aí uma debate lá a favor ou não. Aí uma jovem que estava grávida falou assim, eu sou contra o aborto sim, porque na hora de fazer ninguém pensa. Pega a tua merenda.
Tava aqui, eu tô aqui com o buchinho aqui, ó. Fiz, gostei, tá? Eu tenho que agora arcar com a consequência. Criar o filho agora. Então, assim, é complicado, né? Então, assim, tem que honrar financeiramente. Você tem que mandar. É pouco, mas mande, ajuda. Talvez aquele R$20 que você paga lá no, sei lá, nem o que, talvez você paga de Uber. Vai abençoar a sua mãe, seu pai, ou seu avô, que você tem como não sei, né? Já dá para inteirar alguma coisa, ajuda. Mãe, toda semana não posso mais mudar. Meu irmão, esses R$20 que você vai estar dando, rapaz, eu não vou jurar porque não pode jurar, mas eu digo para você, se nada acontecer de bom na sua vida, você pode vir aqui comigo e dizer assim, pastor, pare de pregar que o seu prego é mentira. Pode falar para mim. Você honrar o seu pai, vai, Deus, sim, quando você achar que vai precisar de alguma coisa, Deus manda a provisão. É uma coisa sobrenatural. Eu sou prova disso. Agora olhe para o pastor Denis. Ele não é um homem próspero? Não, olhe para o pastor Denis. Ele não é um homem bonito? Irmãos, ele não tem um cabelo branco, irmãos. Não, vou ser sincero. Eu queria saber qual era a tinta que ele passava, né? Que durava tempo. Ele falou, não passo não. Entendeu? Não, vai lá. Faça o teste. Se você achar um cabelo branco, você pode dizer que eu estou mentindo. O homem vai fazer 60... Está caminhando por 50 e poucos, né? Sim, e eles são todos abençoados. É sério. E aí a bênção que está sobre ele recai sobre os filhos. E assim sucessivamente. Queridos, então, vou dar uma paradinha aqui. Não deu para falar tudo. Mas tanto o sexto mandamento... tanto o sexto mandamento, nós temos lá em Mateus 5:21, o sétimo mandamento em Mateus 5:27, o oitavo mandamento em Mateus 19, 17, 18, o nono mandamento em Mateus 19, 17, 18 também, e o 10º mandamento em Lucas 12, 15. Então, todos os 10 mandamentos estão diluídos nas escrituras. Que existem os debates no meio evangélico, os 10 mandamentos, negócio é do antigo. Não é do antigo, está no novo. Ele tá diluído no ensino do Novo Testamento. Porque é mandamento, não tem como você acabar com o mandamento. Mateus 5, 17, Jesus falou, eu não vim destruir a lei nem os profetas, mas vim para obedecer e para cumprir. Então, os mandamentos são bênçãos. Então, a partir dos mandamentos, nós criamos uma identidade e também temor. E também, através dos mandamentos, nós cercamos a nossa vida para nós não cairmos em pecado. Nós podemos mensurar a nossa vida por aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E eu digo para você, se você obedecer a palavra, irmãos, se você obedecer a palavra, você vai ser muito abençoado. Amém? Agora eu finalizo dizendo o seguinte para você. Aposte com essa situação do Novo Testamento e graça e lei. A questão é o seguinte, você precisa entender isso. O problema não é a lei de Deus, o problema não são os mandamentos de Deus. A questão no Novo Testamento é que se você não entender de forma espiritual a lei de Deus, você vai se tornar um legalista. E esse que é o problema. Eu conheço pessoas, irmãos, que elas pensam o seguinte, se eu não der o dízimo, eu não sou salvo. Aí eu não dizimei, eu perdi a salvação. Tem pessoas que pensam assim. Ou seja, elas condicionaram a salvação ao dízimo. O dízimo não salva, mas os salvos dão o dízimo, entende? É diferente. Deu para entender? Não é a questão de você ser salvo porque você vai dar ou não o dízimo. A questão é que o salvo, é natural que o salvo obedeça. Você quer conhecer uma pessoa que é salva em Cristo Jesus, ela obedece. Ela obedece seus líderes, ela tem facilidade para obedecer, ela aceita mais exortação, entendeu? Ela aceita obedecer a palavra, ela não retém, ela compartilha. Eu vou contar uma coisa para vocês. Tá gravando, mas eu vou contar para vocês aqui uma coisa. Não quero, não me exaltando, mas para você ver o que a gente não faz por amor à obra de Deus, né? Eu tenho um ventilador lá, irmãos, desde que eu casei. Um ventilador. Ele tá até assim soltando assim, mas eu gostando daquele ventilador, o botão dele quebrou. Aí eu colei cola quente, né? O botão, e passei colado mil. Rapaz, ficou muito bom. Aí tava usando. E esses dias, né, irmão? Tá quente, mano. Você sabe, né? Na cidade quase até dezembro vai ser esse calorzão, né? Aí uma irmã chegou, apóstolo, o senhor me dá um ventilador?
Aí a bispa tem um dela, eu tenho o meu, né? Só tem 2 lá em casa, agora só tem um, né? Vou falar por quê pra vocês, pra fechar aí nós vamos orar. Aí eu falei assim, mas irmã, tudo isso, você quer tudo isso pra quê, irmã? Não, é porque meu ventilador só tem uma hélice. Aí eu, não, só tá com uma hélice, tudo, ele nem inventa direito. Eu falei, poxa vida. Aí eu lembrei do meu branquinho lá, dissolvendo. Eu falei, poxa, vou ter que dar meu ventilador. Hã? Não, tem um branco com a tela preta e um todo branquinho, ó. Aquele que o senhor levou lá, né? Aí eu falei assim, irmã, poxa. Falei, tá bom, irmã, vou lhe dar então o ventilador. Eu vou lhe dar o que eu mais gosto. Ela, sério? Aí eu embalei, dei pro pastor levar, né? Entregou lá pra mim, o pastor Ademir. Aí pronto, fiquei com calor em casa. Essa semana toda com calor. Eu não vou tomar o da bispa, né? Então eu tô aguentando calor, né? Jesus vai abençoar com outra. Não sei como, mas tá sendo provado, né? Então a gente não retém, né? O que a pessoa natural ela vai fazer, irmão? Vamos lá. Se eu não tivesse Jesus, se você não tiver Jesus, o que o natural ele faz? Vou já mesmo dar o meu ventilador. Telezé? Não é assim? Não é assim. Telezé? Mas é assim, é o ser humano natural. Vai comprar pra ti, rapaz. Tem que pedir ventilador. Sou Papai Noel agora, não é assim que a pessoa fala? Onde é que estão dando que eu quero pegar? Não é assim? Não, mas a pessoa natural não é assim? Ela é assim, a pessoa natural. Então, irmãos, nós temos que fazer isso, né? Aí essa semana ainda também, aí bateu uma mulher lá, sei o que é o pastor Ives? Eu falei, meu Deus, já sei o que é. Sou, sim, senhora. Não, é que me mandaram aqui. Eu falei, vixe, me mandaram aqui, já é bronca, meu. Já fica com medo já. Aí eu falei, não, é o seguinte, é porque porque eu tenho que voltar para ter fé. E aí eu lá no barco não aceitaram viajar empenhado, né? Aí eu quero saber se você pode me ajudar a voltar. Eu falei, meu Deus, aí eu fiquei assim, tá bom, vou lhe ajudar. Aí ela falou, não, já ganhei R$20 ali. Eu falei, tá, vou lhe dar mais 20. Eu dei mais 20 para ela. Eu falei, que Deus abençoe a senhora, eu sei que a senhora vai conseguir por aqui. Amém, obrigado. Ela foi embora. Aí quando foi essa semana, o único óleo que eu tinha para fritar a sardinha. A gente não come sempre peixe frito. Aí eu tomando banho, a bispa, amor, vou dar teu óleo. O único azeite não, o óleo mesmo de soja mesmo. Eu ia fritar a sardinha. Aí eu falei, pra que não? O senhor tá pedindo. Aí eu já pensei na sardinha. Eu falei, puxa vida que eu pedi. Exclusivamente pra sardinha. Falei, não, pode dar, Deus abençoe. Pode dar, não, tá bom. Aí deu. É assim, mano, tem que ser assim, senão... Mas eu creio que Deus, ele... não perdi, entre aspas, por um lado, mas não perdi, né? Com Deus a gente nunca perde, né? A gente acha que perde, né? Tá bom? Mas também, irmão, não é pra isso aí também dando tudo, não é isso que eu quero pregar pra você, não. É abdicado, tudo, não, porque a gente precisa, mas que você também possa pagar esse preço para compartilhar, né? Amém? Então vamos orar? Quem recebe essa palavra?